Doutor Bochenek, vamos começar a nossa conversa falando sobre foro privilegiado. Que benefício é esse? E é verdade que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é tão recente assim e que surgiu no Brasil império? Foro privilegiado é uma criação, da própria legislação para que altas autoridades sejam julgados por cortes superiores, tribunais superiores, e não por um juiz em primeira instância, como é a regra para todas as pessoas em comum. Realmente ele tem uma conotação antiga, e como você falou, desde a época do Império, passando pelos períodos absolutistas, os reis. Lembrar que muitos desses casos nem eram julgados, os períodos eram de imposição, a pessoa que mandava e não era nem julgado. Mas como principalmente nos últimos 200 anos, na concepção do Estado moderno, na separação de poderes, criou-se então essa figura sobre uma definição de que essas autoridades, que seriam autoridades que, em razão do cargo que ocupam, teriam que ser julgadas por um tribunal superior. Mas o objetivo é, em si, em razão do cargo que ocupam, não em razão de um crime comum, um crime que assim possa ser. Então nós temos essas regras de foro privilegiado, e no Brasil é um campeão de pessoas e autoridades que têm esse benefício, esse privilégio, como o nome diz. Segundo o levantamento da AJUF e também de outros órgãos, cerca de 40 mil pessoas, 40 mil autoridades têm esse foro privilegiado. E isso implica que, então, que essas pessoas sejam julgadas pelos tribunais, sejam os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. E nada de diferente seria se esses tribunais fossem, ou tivessem nos seus objetivos principais, julgar essas autoridades. Ocorre que esses tribunais também têm outras atribuições e muitas vezes esses processos acabam não sendo julgados no tempo adequado, um tempo mínimo razoável, e acabam sendo preteridos. E aí ocorre a chamada prescrição e acabam, ao fim, não sendo julgados. Então, as decorrências também do foro privilegiado com tantas autoridades certamente prejudicam o bom andamento e uma resposta rápida e efetiva do judiciário em relação aos crimes praticados por essas autoridades, então, que têm alguns cargos mais importantes do país. Diante de tudo isso, doutor Bochenek, qual é o posicionamento hoje da Associação dos Juízes Federais do Brasil com relação ao foro privilegiado no país? Considerando esse retrospecto histórico que foi feito e que há muitas autoridades com foro privilegiado, a Associação dos Juízes Federais, ao longo dos últimos anos, vem manifestando-se no sentido da revisão dessa regra tão ampliada, de pessoas e cargos que têm, então, o foro privilegiado. Uma maneira de diminuir. Claro que é um debate democrático, isso precisa ser passado pela Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, mas o debate é importante, então a AJUF vem defendendo posições no sentido de que precisa ser revisto. Há projetos de lei e projetos de emenda à Constituição, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, no sentido de promover esse debate e diminuir o número de autoridades. Há vários países do mundo em que são pouquíssimas ou bem menos autoridades com foro privilegiado. E no nosso caso, realmente, é o país do mundo, certamente, que mais tem autoridades com foro privilegiado. Exatamente. Houve uma pesquisa recente que mostrou que, foi feita em vários continentes, mostrou que, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente tem um tratamento comum. Na Alemanha, a primeira-ministra tem um tratamento comum. Países como México, Noruega e Portugal, essa ampliação não é tão grande, as hipóteses não são tantas como no Brasil. Ou seja, o Brasil está na contramão dessa tendência? Pois é, essa é uma regra antiga, são várias autoridades que têm foro privilegiado, como você bem citou vários exemplos, vários países ou não têm ou têm poucas autoridades. Então temos alguns projetos interessantes, temos que fomentar esse debate, não pode ser tantas autoridades com esse foro privilegiado, porque é uma capacidade operacional, por exemplo, o Supremo tem várias atribuições de Corte Constitucional, revisão de recursos e outras demandas, e julgar em primeira e única instância as altas autoridades do país, realmente revela-se até uma sobrecarga desumana com os próprios ministros e servidores do Supremo. E, portanto, não tem como ter uma efetividade tão esperada, almejada, e uma resposta eficaz a eventuais crimes cometidos por essas autoridades com foro privilegiado. Então, esse debate realmente é importante, é atual e precisa ser
logicamente tratado com a seriedade que o tema merece. Claro, não se prega também que seja extinto todo e qualquer foro, mas pelo menos uma redução é algo plenamente possível e viável e está na mesma direção de vários países do mundo, como bem você citou. Agora, no histórico que o senhor fez, o senhor citou bem que ele foi criado para impedir que as funções exercidas por agentes públicos elas fossem prejudicadas por acusações motivadas por interesses políticos. Há que se dizer hoje que esse objetivo ele já não tem mais sentido em função das mudanças? Não, ele tem sentido ainda. Então, por isso, alguns países até mantêm o foro privilegiado. O grande tema, a grande discussão nesse momento é que são muitas autoridades com foro privilegiado. Poderia ser reduzido, não precisaria, por exemplo, uma autoridade, um senador, um deputado eventualmente ser julgado pelo Supremo, mas poderia ser julgado por um Superior Tribunal de Justiça, um Tribunal Regional Federal, dividir melhor entre os tribunais quais seriam os foros privilegiados. Então, assim, são detalhes que dentro desse campo do debate democrático, e nós vivemos num país democrático, podem ser feitos e podem dar melhorias ao sistema. Né? Então, eventualmente, um deputado não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Né? Então, tem toda essa diferença que isso possibilita e viabiliza, principalmente para que a gente tenha resultado. Resultado o que é? É evitar a impunidade e demonstrar eficiência no julgamento num tempo razoável.